Olá, mamães! Eu sou a Crisleane Guimarães. Sejam bem-vindas aqui ao nosso canal. E o nosso assunto de hoje é a respeito de dormir, colocar as crianças para dormir. Tanto à noite, mas essa técnica ela vai funcionar principalmente para aquele soninho, sabe, durante o dia, quando a criança está lutando para dormir. Então, o nosso assunto é esse. Se você já passou por algumas experiências traumáticas do seu filho ficar lutando contra o sono, então já deixa o seu joinha aí para que você possa compartilhar conosco as suas experiências, para que saibamos que isso não é algo que acontece só comigo. E também compartilhe esse vídeo com as suas amigas, para que outras mamães possam aprender essa técnica que é super valiosa e vai facilitar muito que consigamos colocar as nossas crianças para dormir à tarde, para que eles possam descansar de uma maneira muito mais tranquila e nos dê um tempinho para que possamos fazer as coisas, porque se o seu filho é pequeno e você acaba ficando com ele não vai para a escolinha, nós sabemos o quão difícil é colocar a criança para dormir. Eles estão lá assim às vezes caindo de sono e lutando para não dormir, porque como tudo é muito novo, o ambiente é novo, as cores, a televisão, então muitas vezes eles acabam não pegando no sono e nos dão um gás, né? E a gente que muitas vezes querendo dormir, querendo descansar e não tem essa oportunidade porque eles estão ali lutando. Mas então vamos lá para nossa dica super mega ultra valiosa que vai te ajudar bastante, mamães. Novamente, a minha dica vai ser a respeito de negociação. Como assim, Crisleane, negociação? Você vai negociar com o seu filho a respeito do sono dele. Você percebe, tem criança que tem horário para dormir, tem criança que já não é tão regradinha no horário, mas você percebe que ele tá com sono e que já tá ali no horário de você colocar ele dormir. Você vai falar para ele assim, olha, nós vamos deitar, não quero. Faz o seguinte, filho, vamos fazer um acordo? Tá, que acordo? Porque quando você começa a negociar com a criança se sente grande, ela se sente importante, é legal negociar. Aí você vai falar assim, deita com a mamãe e a mamãe vai contar até 10. Se você não nanar, sem problema nenhum, no 10 a gente levanta. Essa técnica você vai utilizar um número para cada idade da criança, para cada mês da criança. Então, por exemplo, se a criança tem 1 ano, ela ainda não vai ter um entendimento perfeito a respeito dessa negociação, então seria 10. Se a sua criança, ela tem lá 1 ano e 6 meses, você vai contar até 16. Se a criança tem lá 2 anos, aí você já arredonda para 20, não precisa ser necessariamente 22. Então, você vai arredondar para 20. Se a sua criança tem lá 3 anos, você vai contar 30 e você vai aumentando gradativamente. É uma técnica que eu utilizo até hoje com o meu filho, comecei a utilizar com ele, ele tinha 1 aninho, hoje ele tá com 6 anos e eu utilizo com ele até hoje. Agora eu já falo para ele assim, filho, como você já tem quase 7, então nós vamos deitar e nós vamos contar até 70. Lógico que o meu filho de 7 anos, mamães, não dorme todas as tardes. Mas sabe aquele dia assim que às vezes acorda 6 e pouco da manhã, dá aquele gás, e aí chega à tarde, a gente percebe que a criança tá cansada, e às vezes à noite você ainda tem um compromisso, tem que sair, e você precisa que a criança durma à tarde, porque senão à noite lá você tem um casamento. No meio do casamento tá aquela criança lá de 7 anos, 8 anos no seu colo dormindo, porque não aguentou o pique. Então, uma criança maior é esporadicamente que nós vamos colocar ele para dormir, já não é do cotidiano dele. Agora, uma criança até os seus 3 anos, 3 anos e meio, ainda faz parte do cotidiano. Então, você vai deitar lá com ele e vai falar, olha o nosso combinado, a nossa negociação é a seguinte, filhão ou filhona, você vai deitar e ficar quietinho, sem abrir o olhinho e sem se mexer. E a mamãe vai contar baixinho até 15. Por exemplo, se a criança tem ali 1 ano e meio, 1 ano e 5 meses, mamãe vai contar baixinho até 15. Se você abrir o olho ou se você se mexer, o jogo vai começar do começo. Então, você perdeu e a mamãe vai começar de novo. 1, 2, 3, 4. Baixinho.
Se a criança abrir o olho, ela perdeu, você vai começar de novo. Mamães, tem algumas situações que quando a criança ela tá quebrada, você nem começa a contar, só o fato dela deitar, fechar os olhinhos, o organismo dela já começa a ficar mais tranquilo e ela adormece muito rapidamente. Então você nem precisa contar. Você conseguiu fazer com que a sua criança deitasse, fechasse os olhos e ela já adormeceu. Tem algumas situações que a sua criança vai começar a brincar com você, porque vai virar um jogo, vamos dizer assim, uma brincadeira, mas que na maioria das vezes quem ganha somos nós. Tem situações que você vai estar lá, aí a criança está quietinha, aí você pensa, dormiu. Aí você se movimenta para levantar da cama, aí ele pega e olha para você. Aí você fala assim, ixi, perdeu. Mas que número você tava, mãe? Aí se ele tem, por exemplo, 2 anos, você fala assim, tava no 15. A criança, ela não tem muito essa percepção da contagem, exatamente. Quando ela já é um pouquinho maior, aí ela já às vezes acompanha com você. Mas os menorzinhos, eles não têm muito essa percepção da contagem, da regra dos números corretamente. Então, eles acabam adormecendo. E sem falar que todas as vezes, por exemplo, ele se mexeu, ele olhou, você fala, vou começar do 1 novamente. Olhou, vou começar do 1 novamente. Então, como é uma brincadeira, é um jogo ali para fazer com que ele durma, você fazendo essa estratégia, você vai perceber que muitas, mas olha, foi muitas vezes que eu coloquei tanto o Daniel quanto a Mariana dormir utilizando essa técnica. Até hoje, o Daniel, como eu já expus para vocês no começo do vídeo, ele tem quase 7. E eu ainda utilizo essa técnica com ele. Teve pouquíssimas, mamãe, mas pouquíssimas vezes mesmo, que eu queria que eles dormissem, porque às vezes à noite nós íamos passear, algum compromisso, mas eles não queriam. E aí nós contamos, eu fiz lá baixinho, cheguei e falei, ó, realmente, cheguei aqui no 50, você não nanou, então vamos levantar. Mas isso, mamães, de toda a história, que faz aí já praticamente 6 anos que eu aplico essa técnica com o meu filho mais velho. E com a minha pequena, que vai fazer 4, já desde quando ela começou a entender, a contar os numerozinhos, que eu já aplico essa técnica com ela, posso falar pra vocês aí que no máximo foi umas 4, 5 vezes no máximo que eu acabei não obtendo o êxito deles dormirem. Todas as outras vezes eu tive muito sucesso. Então, mamães, eu quero que você deixe o seu joinha aí e, recapitulando, é contar de 10 em 10, conforme a idade. Se tem 1 aninho é 10, se tem 2 aninhos é 20, se tem 3 aninhos é 30, 3 aninhos e meio, 35, 36. Você vai fazer essa contagem baixinho, bem silêncio. Se ele se mexer, ele perdeu o jogo, você vai começar a contagem de novo ali do 1. E eu garanto, mamães, é uma dica de sucesso para que você consiga fazer com que as suas crianças durmam de uma maneira bacana, brincando, fica legal para os dois lados. E sem falar como é bom quando eles dormem à tarde, a gente consegue às vezes descansar, às vezes fazer um monte de coisa da casa que tá atrasada, coisa do serviço, enfim, é uma bênção conseguir fazer com que eles durmam. Então, a nossa dica de hoje foi essa. Espero que seja muito válida para você. Se você aplicar aí com os seus filhos e der resultado, escreve aqui nos comentários isso para nós. Compartilhe para que mais amigas suas possam aproveitar essa dica maravilhosa. E, principalmente, se inscreva no nosso canal. Não tem custo nenhum, mamães. Só você clicar aí no inscreva-se vermelhinho. Para nós vai ser muito gratificante saber que você tem nos acompanhado. Um grande beijo, valeu e até a próxima!